Vença o Deus de Sodoma. Vença o Deus de Sodoma. Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 4 e o versículo 22. Jeremias capítulo 4 e o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: Deveras, certamente, o meu povo está louco. A outra tradução para a palavra louco é tolo. É sem conhecimento, é ignorante. Não é possível. Meu povo está louco. Já me não conhece. São filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para fazer o mal, mas para fazer o bem, nada sabem. Sábios são para fazer o mal. Que tipo de mal nós estamos dizendo hoje? Egoísmo, comodismo, indiferença, ganância, hedonismo, que é a busca do prazer, e procrastinação, empurrar, deixar para depois. Sabe que na história do povo de Deus isso sempre aconteceu. A busca do mal, a atração pelo mal. Desde o Éden, o primeiro casal recebia as bênçãos de Deus, recebiam o conforto, recebiam tudo que tinha de bom de Deus, mas existia uma árvore e foi lá que eles foram, em busca da desobediência. O que acontece depois da desobediência? São banidos do jardim. Depois de serem banidos do jardim, se humilham, buscam, e aí então eles recebem a bênção da promessa da terra prometida. E aí passam um tempo vivendo em cativeiro, na espera, para então receberem o bem, a terra, a recompensa. Da mesma maneira foi no deserto, o povo que viveu escravo do Egito, porque viveu em Canaã, mas depois foi levado para o Egito, e do Egito passa pelo deserto para então chegar na terra prometida, com muita desobediência e muita provação. Aí depois vem o tempo dos juízes, onde eles chegaram na tal da terra prometida, mas por causa de muita desobediência, Deus os entrega, eles são muitas vezes banidos das suas casas, são dominados por outros reis, buscam, humilham, recebem a promessa, Deus manda um juiz e vai lá e resgata. O que aconteceu na Babilônia? Desobediência, um povo constantemente teimoso, achando que porque tinham o templo, tudo estaria bem, e Deus diz: vocês estão prostituindo-se, vocês estão fazendo coisas horrorosas e abomináveis, eu os vou destruir. E levou os cativos 70 anos. Quando eles passam esse tempo de desobediência e são banidos da terra prometida, se humilham, se lamentam, e depois eles voltam aguardando a busca da terra, a promessa da terra prometida. Tudo isso consequência da desobediência. E uma das características marcantes de um homem chamado Jeremias, que é o livro que nós estamos lendo, é que ele constantemente vinha com má notícias. Constantemente ele vinha e cutucava a ferida. As pessoas queriam boas notícias, eu quero o que é bom, eu quero receber informações boas. Mas com Deus, as boas notícias só vêm depois da obediência. Só depois da obediência. Mas afinal, o que significa o Deus de Sodoma? E eu peço que você abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 16. Lembra que foi pregado, né, que Jeremias foi aquele que lança a profecia. Quem é o profeta que está na Babilônia com aquele povo? Ezequiel. E quem estava na corte? Daniel e seus amigos. Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50. Ezequiel 16, 49 e 50. Vai falar qual era o Deus de Sodoma.
Diz assim o 49: Eis que esta foi a maldade de Sodoma. Foi por ali que eles caíram. Tua irmã, soberba, ou seja, egoísta, orgulhosa, o Deus do orgulho, ou seja, a arrogância. E é uma das características que Deus está mostrando nas pessoas. As pessoas estão agora escondidas. Muitas vezes nem querem se manifestar na tela, não querem nem serem vistas. Eu quero do meu jeito. As pessoas estão fugindo da exposição, fazendo somente aquilo que querem. Sabia que por causa da soberba que a igreja está repreendida e não está reunida? Olha o que diz o versículo: soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, ou seja, uma falsa sensação de segurança, teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Lá em Isaías 1,13, Deus diz que ele não pode suportar mais os ajuntamentos solenes de pessoas orgulhosas, soberbas, que se acham quando na verdade não conseguem se enxergar como Deus as vê. Fartura de pão, por acaso faltou alimento para alguém? Próspera tranquilidade, como diz o texto, essa ociosidade ou outra versão, né, diz próspera tranquilidade. Por acaso, tem muita gente acomodada nessa quarentena, achando que do jeito que tá ótimo. Deus abençoou a quarentena, com certeza, mas não para você ficar acomodado. E o que o texto diz é que essa próspera tranquilidade não significa você estar bem e totalmente abastado, mas a gente nem estando com todo o recurso necessário, está acomodado. Do jeito que tá bom, deixa assim. Está muito mais calmo. Ócio espiritual. Você ficar nessa próspera tranquilidade leva ao ócio, a preguiça, o paradeiro espiritual. A pessoa para de se desenvolver espiritualmente. E por conta disso, qual foi a pior das consequências e a destruição de Sodoma? Homossexualismo. Uma série de desvios de conduta sexual que também estão escritos lá em Romanos. Inclusive eu te convido a abrir a Bíblia lá em Romanos capítulo 1, no versículo 1, 28, diz assim, Romanos 1, 28, e como eles não se importaram, não se permitiram ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É o que está acontecendo com muitas pessoas da igreja. Porque não estão obedecendo, escolheram desobedecer, e Deus, assim como fez em Sodoma, os entregou. Sodoma foi entregue ao homossexualismo. E hoje pode não ser homossexualismo, mas pode ser qualquer outro desvio de comportamento sexual, imoralidade, ou em qualquer outra área, financeira, emocional, moral, enfim. Não se separam essas áreas. E quando você está em pecado em uma área, você está quebrando todo o ciclo da comunhão. Enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheceram. Por causa, às vezes, de um pecado que você não quer abrir mão, o teu corpo vai desfalecer. Cuidado. Sodoma foi entregue. Deus os entregou, está escrito no texto. E aí o versículo 21 diz assim, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, tem a consciência. Sodoma foi chamada de irmã, ou seja, tinha o conhecimento de Deus. Nem lhe deram graças, não estão gratos a Deus por tudo que Deus está fazendo. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, deixaram ir pelas imaginações. E o seu coração insensato obscureceu, fechou. Versículo 32. Esses, que depois, se você tiver curiosidade, você vai ler os versos
29, 30 e 31, estes, 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Quais? Os do 29 ao 31, cheios de iniquidade, prostituição, malícia, etc. Esses são dignos de morte os que praticam, e esses que são conhecedores da justiça não somente fazem o que é errado, mas consentem com quem faz também. Deus está dizendo que tem pessoas em pecado e ainda aprovando as pessoas que praticam o mesmo pecado. Sabe por quê? Porque isso consola a consciência do pecador. Eu estou fazendo errado e eu quero que ele faça também. Deixa ele fazer. Não é bem assim. É muito exagerado. Agora, se você voltar lá para o livro de Jeremias, que foi o profeta que avisou, olha, mudem de vida, olha, não é por aí o caminho, abra no capítulo 29 de Jeremias. E o título é A Carta de Jeremias aos Cativos da Babilônia, Jeremias capítulo 29. Jeremias está agora se dirigindo ao remanescente. Nós vamos ler agora no texto, só para você já entender a ideia. Jeremias está falando com o que sobrou. Mas aonde do que sobrou? O que estava em Jerusalém foi levado lá para a Babilônia. Então, olha como que somos nós hoje. Nós estávamos na Babilônia, Deus nos deu um local para ajuntamento. E desse ajuntamento, nós estamos sendo de novo colocados em exposição à Babilônia, no silêncio da igreja, no recôndito, no profundo do lar, onde você tem exposição e a escolha de fazer o que você quiser. A Babilônia está diante de você hoje. E a Babilônia está dentro da tua casa. Quando você aceita toda a comodidade, tudo que te leva ao ócio e te afasta da comunhão verdadeira. Então lá o texto vai dizer assim no capítulo 29, verso 1. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, aonde ele estava, ao resto, ao remanescente de quem? Dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Deus é que organizou para que Nabucodonosor fizesse isso, porque o povo mereceu. Deus avisou por muito tempo e eles desprezaram. E Deus os entregou. Nós lemos em Romanos capítulo 1. Deus os entregou. Fez a mesma coisa lá na Babilônia, porque a palavra de Deus era, é e sempre será. Por que nós somos considerados Jerusalém? Lembra que nós estudamos Isaías 2, versículo 3, fala que nós somos o Monte Santo, a casa do Deus de Jacó. O ajuntamento das pessoas, a igreja é Jerusalém. Eu e você fazemos parte. Só que em Jerusalém tem muita gente que não está na reta, que se desviou. E Satanás faz o que em Jerusalém? Com Jerusalém, aliás, dentro da Babilônia, ele coloca a falsa sensação de liberdade. Sabia que muitos dos que ficaram presos lá no cativeiro, nos 70 anos, não quiseram voltar, preferiram ficar na Babilônia? Muitas pessoas hoje preferem o jeito cômodo e como diz lá no que nós lemos sobre Sodoma, na próspera tranquilidade. Porque eu estou fazendo as coisas do jeito que eu quero. Apesar de saber que a vida está de ponta cabeça. Então essa falsa sensação de liberdade significa, quem está te fiscalizando? Para quem você tem que dar satisfação? É uma falsa sensação de independência. Tá tudo bem. Mas quando você lê Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, que está dos versos 14 até o 22, que fala da igreja morna, ela fala assim, acha que é rico. E no versículo 18 de Apocalipse 3 diz, e nada tem falta. Você acha que está tudo bem, que nada tem falta. E o conselho de Jesus, porque diz lá que é a testemunha fiel que está dando esse conselho, é o próprio Cristo, aconselho-te que compre ouro. E aí a gente vai para 1 Pedro,
E eu te recomendo abrir a Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, verso 7. Primeira Pedro capítulo 1, versículo 7. Isso. Compre ouro provado no fogo, diz lá em Apocalipse, né? E 1 Pedro 1, 7 diz: a prova da vossa fé, o seu ouro, como se compra o ouro? De Apocalipse capítulo 3. Compra-se ouro assim, ó, a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. Então Cristo estava fazendo referência ao ouro. O que acontece com o ouro? Perece e é provado no fogo. A prova da vossa fé, que vai sendo provada no fogo, não perecer, mas ela vai crescer. A tua fé vai ser achada em valia positiva, no saldo, quando colocada na balança, pesa para o lado e você é achado positivamente pela tua fé. A prova da vossa fé se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Que você, a hora que Cristo vier, você seja motivo de honra, louvor e glória ao Senhor. Ao qual, não havendo visto, amais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais no gozo inefável e glorioso. Quando você, no silêncio do teu lar, no teu cuidadoso ócio, esquece de Cristo, você deixa de louvar e glorificar. Mas quando você se alegra, sem ver, esperando a volta de Jesus, e se você consegue fazer isso na tua casa, nos teus cultos domésticos, glorificar e louvar a Deus, quando você está sozinho e parado em casa, isso sim é a prova da vossa fé. Aí vai continuar o texto dizendo assim: alcançando o fim da vossa fé. O fim significa o propósito da vossa fé, a salvação da alma. O que nós que buscamos? Qual é a nossa expectativa? O que a gente mais espera? A salvação da alma. E a prova da vossa fé também envolve, lá em Apocalipse 3, né, fala: tampe a tua nudez, para que te enriqueça, e colírio para que veja. Quando você passa pela prova, quando você recebe a salvação da tua alma, significa que o teu coração e a tua mente estão dispostos ao Senhor. Quando você volta lá para Jeremias, agora no verso 4, Jeremias capítulo 29, Jeremias 29, versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Então é a carta de Jeremias para o remanescente, para mim e para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que, olha quem está dizendo, o Senhor dos Exércitos, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Deus fez esse transporte por quê? Por causa da desobediência. Por que mais? Que nem já foi lido lá em Juízes, mas se você quiser eu dou uma pausa e eu também vou abrir a Bíblia para ler o texto lá, Juízes capítulo 3, verso 1. Que tipo de desobediência? Juízes 3, 1. Em Juízes 3, versículo 1, vai dizer: estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel. Prova da vossa fé. Você está sendo provado no silêncio da quarentena. Você está sendo exposto diante do céu. A tua casa está sendo exposta diante do céu nesse tempo. Para por elas provar a Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Como assim? Depois que o povo entra na terra prometida, tem uma geração que não aprendeu aquilo, que não viveu. E elas passam por novas guerras para não esquecer, não apenas das histórias, mas para vivenciar aquilo que os antigos passaram. Hoje, cada um da nossa vida tem a exposição para que tenha suas próprias experiências. Não poupe ninguém do sofrimento que Deus está determinando que passe. Se alguém tem que passar por prova, deixe passar. Porque Deus está determinando para que seja provado no fogo. Não
preserve pessoas que precisam ser provadas. E isso entende-se principalmente filhos, mas tem muitas outras pessoas que tentam abafar. Então é principalmente a geração dos jovens, mas nós somos uma igreja jovem. E na juventude ainda há muitos erros. Na juventude a tolice, na juventude há ímpeto a querer fazer as coisas de uma maneira inadvertida, e Deus fala, vocês têm que adquirir a prova da vossa fé, que é sabedoria, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, temperança, todo fruto do Espírito. Isso vai se desenvolvendo com o passar do tempo. E esse texto nos lembra também, você está em Juízes, volta um pouquinho em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8 diz assim, no versículo 1 ao verso 5. Deuteronômio 8, de 1 a 5. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Para que tudo isso aconteça, mandamentos, leis. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Lembra de todo o caminho. Você se lembra de toda a tua trajetória até chegar aqui, espiritual? Com qual propósito, depois da vírgula? Para te humilhar. Mas Deus quer humilhar para espizinhar? Não. Para que não vire Sodoma. Para te humilhar é descer do pedestal, descer do ócio, descer da, como diz a expressão, próspera tranquilidade, dessa fartura de pão, da soberba, do orgulho extremo, da arrogância, para nos tornarmos humildes. Então isso que ele diz, para te humilhar. Para te tentar, que significa provar. Provar aonde? No fogo de 1 Pedro, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Você pode dizer, Pedro disse, eu vou guardar Jesus, mas qual é a prova? É na hora de você fazer. E a hora que Pedro teve que fazer, a primeira vez ele recusou, a segunda ele recusou e a terceira ele recusou. Só depois ele mudou de vida. Então, se você já tem recusado repetidas vezes o que Deus está te pedindo, você fala que vai fazer, mas não faz, como nós lemos, estudamos isso esses dias. A pessoa vai, fala, vou fazer, mas não faz, que é aquele filho mentiroso e desobediente. Deus pode transformar naquele que diz, eu não quero, mas ele vai e faz. 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Essa é a porção que eu tenho para você hoje. Que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, essa semana foi postado que quando Deus castiga rigidamente, como se Deus fizesse como fez em Sodoma, ou como fez nos tempos antigos, que hoje as pessoas se escandalizariam, porque não entendem a justiça de Deus. E Deus está dizendo aqui, o que eu dou é suficiente para vocês. E o versículo 4, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Deus tem já deixado do mês 3 a agosto, finalzinho de agosto, setembro. São quase 5, 6 meses de quarentena. Nesse tempo te faltou alguma coisa? Você está privado da graça e da glória de Deus? Aprenda, confessa. Olha o versículo 5 como ele começa. Confessa. E sabe o que significa a palavra confessa? Igreja, amor de Cristo. Aprende e discerne o que Deus está dizendo. Volta lá para Jeremias para a gente terminar no versículo 7. Terminar não. Para ir direcionando-se à conclusão. Jeremias 29, verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar.
Procura paz do ambiente onde você está. Promove a paz no teu lar, no teu trabalho. Promove a paz na tua cidade. Ou melhor, na tua não, na cidade para onde Deus te colocou. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Se você não buscar e não interceder pelo que está ao teu redor e se tornar indiferente, não há paz. Deus não quer que você, na sua próspera tranquilidade, seja indiferente ao que acontece em Barretos, ao que está acontecendo no Brasil, ao que está acontecendo nesse mundo. Não seja indiferente. É isso que ele está dizendo. Versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei que sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. O que Deus está dizendo aqui? Ele tem uma promessa. E quando ela se cumpre, e quando terminar o ciclo, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Hoje nós estamos numa pandemia. E essa pandemia pode representar o cativeiro. Lá eles ficaram 70 anos. E se nós ficarmos 7 meses, 2 anos, não sei o tempo. Mas o que Deus diz é, enquanto vocês estão no cativeiro, enquanto a vida de vocês está diferente, seja uma pessoa de oração. Busque a paz. Procura trazer a harmonia. Busca o culto da tua vida. Transforma a tua vida, o teu lar, a tua casa num altar de adoração ao Senhor. O texto continua dizendo no verso 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, ou de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orarei a mim e eu vos ouvirei. Se você fizer aquilo que Deus está te pedindo, Ele vai ouvir tua oração. Tem irmãos que estão com essa sensação de que as suas orações não estão sendo ouvidas. E olha como continua o texto. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, ou seja, você vai buscar e Deus vai ser achado. E farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações. Deus está querendo restauração. Mas para que haja restauração tem que haver necessidade do reconhecimento, da transformação, porque Deus não brinca com a sua palavra. E para encerrar, o texto que está em Jeremias 24 é o que nós vamos encerrar. Lá em Jeremias capítulo 24 diz assim, Jeremias 24:1: fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figo postos diante do templo do Senhor. Tinha 2 cestos de figo colocados diante do templo. Versículo 2. Um cesto tinha figos muito bons, como figos temporãos, mas outro cesto tinha figo muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. Ou seja, estavam totalmente envenenados e estragados. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer de maus que são. Tem gente boa e tem gente má. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não sou eu que vou traduzir, é o próprio Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e eis que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Sabe você que crê que está obedecendo, mas está passando por provas? Isso é para o seu bem. Hoje a gente não entende, mas é para o meu e para o teu bem. Porei os olhos sobre eles. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Então, versículo 6, porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, edificá-los-ei, não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Eu vou abençoar aqueles que estão em obediência. Serão prósperos e eu os abençoarei.
Versículo 7. Dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Esse é um texto que está lá em Apocalipse. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Apocalipse 21. E aí versículo 8. E, como aos figos maus, que não se podem comer de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, os príncipes, o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que habitaram na terra do Egito, aqueles que não tiraram o Egito do seu coração, ou aqueles que estão indo para o Egito ainda hoje. Os entregarei para serem um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, uma vergonha, provérbio, um escárnio, maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que se consumam de sobre a terra, que dei a eles e a seus pais. Nós acabamos de ler. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Mas para aqueles que se tornarem figos maus, a sentença e a condenação virá do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Senhor diz às igrejas.